Então, fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos trazer para vocês aqui um pouco, de reações, um pouco de repercussão da Copa do Mundo, da grande vitória do Brasil sobre a Escócia, que deixou o Brasil classificado para a próxima fase. E vamos agora dar uma olhadinha aqui, galera, na mídia argentina reagindo à vitória do Brasil. Será que eles estão impressionados? Será que eles estão assustados? Será que eles acharam a vitória normal? O que é que eles acharam? Então, a gente vai descobrir agora. Esse vídeo tá totalmente dublado, então você vai entender tudo que eles falaram aí, beleza? Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, que é muito importante, ativa o sininho das notificações, comenta também, que é muito importante, e o like, como sempre, que ajuda muita gente a estar cada vez mais, crescendo aqui e trazendo conteúdo para vocês. Então vamos agora para o vídeo para ver o que foi que a mídia argentina falou após essa grande vitória da seleção brasileira. De ilusão. Estamos trabalhando para isso, para deixar o povo brasileiro feliz. Vamos fazer tudo possível. Se pudesse, a resolução de todo essa gente... Bom, uma coletiva de imprensa bastante interessante. Victor Hugo, Nick, José Luiz, nos deixa muitos temas para análise. Victor, quero começar pelo simbólico. Perguntaram para o Ancelotti, que hoje foi visto nas imagens cantando o hino nacional. E ele disse que só sabe 2 hinos, o da Itália e que está justamente aprendendo a letra do hino do Brasil. O que isso representa tanto para os jogadores quanto para uma torcida que, até o jogo de hoje, como diziam os jornalistas, chegava com essa dúvida, Com essa incerteza sobre a capacidade dessa seleção brasileira de brigar por essa Copa do Mundo. E vamos ver as imagens. Aqui vamos ver, Vitor, mas o que significa isso que estamos vendo na tela? O hino do Brasil na voz de Carlo Ancelotti. Não, é que, Sara, veja, o Carlo Ancelotti já é uma pessoa muito carismática no mundo. O mundo gosta muito dele, é uma pessoa muito respeitada e isso aproxima ainda mais o povo brasileiro da sua seleção, porque eles sentem muito quando toca o hino brasileiro e ainda mais em uma Copa do Mundo. Quando vem uma pessoa que não é do Brasil cantando, com certeza, como a gente diz, ele já conquistou todo mundo com isso. Mas lá gostam muito dele. Lá os jogadores o respeitam, os emblemáticos, as lendas, os treinadores o respeitam muito. E isso é muito bom. E a partir do que aconteceu hoje, dele cantando o hino brasileiro, imagina o carinho que vão ter pelo Carlo Ancelotti. Ele merece porque é uma grande pessoa, dá para ver que é muito trabalhador, gosta muito de estar no Brasil trabalhando, aprendendo sobre o futebol brasileiro. É uma pessoa que vai muito aos estádios, aos jogos do Brasileirão, aos jogos dos campeonatos estaduais. Você sabe o que é ir a jogos de campeonatos estaduais? E ele também já foi. Então, eu acho que ele é uma pessoa muito, muito, muito carismática para o povo brasileiro e que com certeza vai ganhar mais confiança e vai receber ainda mais apoio daqui para frente. Sem dúvida, desde que chegou ao Brasil, Ancelotti quis se envolver com a cultura, fez isso no carnaval, fez isso interpretando o significado dos símbolos do futebol brasileiro. A gente viu ele se abraçando com o Ronaldinho e diziam que o pessoal nas redes sociais já começa a se iludir, a se emocionar com essa seleção brasileira. Perguntaram qual era a mensagem dele para o povo. E ele disse que calma, que ainda falta muito. Mas agora vou chamar a Nicole e o José Luiz para começar sobre outro assunto, que acho interessante, sobre o desempenho do Vinícius. Ele explicava que o Vinícius, estão deixando ele descansar sem a bola para que ele esteja inteiro quando o time recupera a posse. E ele falava algo importante, e eu até relaciono com a situação do Luiz Dias na seleção colombiana, que é o seguinte: ele dizia que a possibilidade de não só chegar pela ponta, mas também de cortar para dentro, faz com que diminua a necessidade de muitos toques na bola. Ele dizia: se vai pela ponta, precisa de 4, 5 toques, enquanto que, se é influente por dentro, só precisa de uma oportunidade para decidir partidas. Isso é transferível? Essa possibilidade de troca de posição tanto na seleção brasileira com o Vinícius, quanto na seleção colombiana com o Luiz Dias? Esse efeito de um talento diferenciado a serviço do coletivo de uma seleção como a brasileira e a colombiana realmente acontece?
Vamos começar com o Nick. Se o Neymar fosse titular, te garanto que o papel defensivo do Vinícius ele teria que contribuir mais, né? Que é um pouco o que acontece com a gente. Então, hoje não podemos nos dar o luxo de deixar o Luiz Dias descansado porque ele tem uma função defensiva. Sim, se a orientação para o Luiz Dias for, olha, precisamos que você esteja com as pernas descansadas, tranquilo, não volte para marcar, que a gente recupera por você, isso significa que no meio-campo teremos que fazer uma mudança. E isso implica não ter o James, não ter o Juanfer, mas sim alguém um pouco mais marcador, um pouco mais físico, que nos ajude a recuperar a bola quando a gente perde. Então, sinto que não é aplicável, ou até seria aplicável, mas teríamos que modificar, né, e tirar o nosso jogador criativo. Não, José, mas eu me refiro mais àquelas chegadas por dentro, sabe? Acho que isso é algo que todos nós estamos pedindo, que é dar liberdade ao Luiz Dias para sair da ponta. Sabemos que ele é muito bom jogando pela ponta, sabemos que no 1 contra 1 ele é muito bom. Mas nessa possibilidade de que ele possa se movimentar e jogar pelos corredores internos, entendendo que ele já está ganhando repertório em termos de finalização, sinto que surge esse paralelo, né? Hoje o que vimos foi um Vinícius que chega muito bem de frente para o gol, jogando, infiltrando. E não só dependendo daquele desequilíbrio que ele gera nos mano-mano, né? Ele apareceu por todos os lados, Sara. Você viu no jogo de hoje, o Vinícius apareceu por todos os lados. Pela direita, pelo meio, pela esquerda. Claro, eu sempre faço muito esse paralelo que a Nick faz com a seleção da Colômbia, sobre como precisaríamos apoiar o Lúcio Dias nesse sentido. Mas que outros elementos e que outras ferramentas podemos dar com o elenco que temos? Aí, automaticamente, pensaríamos em um jogador que ajude a abrir espaços, como o John Arias. Quando o John Arias também tem essa liberdade, ele ocupa muitos espaços que o Lúcio deixa quando é ele quem está sendo marcado. Por isso, nos últimos jogos, vimos o John Arias percorrer esse caminho no meio de todas essas liberdades que ele tem. Porque o Lúcio é esse jogador de referência. Sim, se pudéssemos ter essa versatilidade de colocar o Lúcio pelo meio ou deixá-lo se movimentar onde ele se sentir mais confortável, dando a ele toda essa liberdade no ataque, a Colômbia seria um time muito mais influente e não tão previsível por apenas um lado do campo. Mas a outra questão que gera esse dilema é: como eu cubro o lado do Lúcio a partir da lateral? Se muitas vezes já dissemos que o Johan Mojica talvez tenha essa deficiência para fazer esse acompanhamento pela lateral esquerda com o Lúcio Dias, como seria recuando quando o Lúcio não estiver por essa posição? E quem mais costumamos colocar por esse lado para fazer essa cobertura? Para não ficarmos tão expostos. Porque não é segredo para ninguém que esse é o nosso lado mais frágil na hora de defender. Interessante. Enquanto vemos o acompanhamento do Neymar, porque ele jogou 20 minutos nessa vitória do Brasil por 3-0 contra a Escócia, Vitor Hugo, e perguntaram ao Ancelotti que se devia isso, né? A entrada dele, que toda a população do Brasil estava muito atenta, claro, para vê-lo vestir novamente a camisa em um jogo da seleção. E ele dizia: teve a oportunidade porque foi muito profissional no trabalho de preparação física. O que isso representa? Como você o viu em campo, Victor Hugo? E o que esperar do Neymar no restante desta Copa do Mundo? Sim, até ele mesmo disse, Sara, em algum momento, que o Neymar ia ajudar muito eles. Além de que estava muito orgulhoso pelo que fez, pela recuperação para estar com a seleção. E ele sempre enfatizava, né? Acho que ele falou isso umas 3 vezes. Quando perguntavam sobre o Neymar, ele dizia que estava muito feliz e que sabia que o Neymar ia ajudar bastante. E é isso que pode acontecer na seleção do Brasil. Com certeza, o Neymar para começar como titular, não. Mas um Neymar entrando 30 minutos ou no segundo tempo pode desequilibrar e pode ajudar eles a passar de fase. Então, tá aí. E o Neymar, para eles, é um ídolo. Para todos os jogadores que estão lá agora. Se vocês olharem quando o Neymar chega na concentração ou quando o cumprimentam, dá para ver o respeito que tem por ele. E isso também é bom. E com certeza o Neymar vai contribuir. Vai contribuir por quê? Porque faltam 4 dias para começar as oitavas de final, 4 ou 5 dias. Ele vai ter esses dias de treino. Isso é muito bom porque a gente se prepara, faz mais corridas, faz mais trabalho físico. Com certeza ele vai chegar melhor e, quando entrar no segundo tempo, vai se sentir mais confiante para ajudar a seleção brasileira.
Sem dúvida, eu tive a oportunidade de entrevistar o Neymar justamente antes das Olimpíadas de Londres, né? E sempre se colocava como esse jogador jovem que não só tinha que ser o grande referencial da seleção nacional, mas que quase era um ícone da cultura esportiva brasileira depois de Ayrton Senna, sem dúvida nenhuma. Então é um cara que carrega esse peso ou essa responsabilidade há muitos anos. Mas vamos pro intervalo, porque ainda temos muito mais para analisar sobre o Brasil, Neymar e o que foi a apresentação do time de Carlo Ancelotti hoje na Copa do Mundo. Galera, então esse foi o vídeo, né? Foi de fato uma grande vitória da seleção, foi de fato uma partida impressionante do Vinícius, né? Fiquei muito sentido porque ele poderia ter feito um hat-trick, seria algo histórico, né, para ele. E ele já bateu o recorde, isso é fato, né? Ele passa a ser entrou para a lista seleta ali, né, de pouquíssimos jogadores que fizeram gols nas 3 primeiras rodadas da Copa do Mundo, né? Entrou na lista de vários jogadores como Ronaldo, né? Como Rivaldo, como Romário. Então, há muito tempo que não tinha isso, desde 2002, quando o Brasil foi campeão. Então, ele marcou, né, gol nos 3 primeiros jogos, né, participando. Algo muito importante. Ele poderia ter marcado até um hat-trick, né? Que seria algo impressionante também. Então, a gente vê que foi tirado isso dele, né? Mas não apaga o brilho, não apaga em nada o que ele fez. Isso é muito bom, que traz confiança para o jogador, né? Partidas assim. E é um fato, cara. O Ancelotti entende muito bem o Vinícius. O Ancelotti sabe, né, como ele consegue jogar da melhor forma, como dar confiança para ele. E é nítida a diferença de quando ele passou a atuar com o Ancelotti, como ele passou a jogar muito melhor, né, em seleção brasileira. E o Brasil jogou muito bem de várias formas, né? Muita gente vai tentar criticar, muita gente vai tentar diminuir, mas dá para ver que até mesmo mídias de fora ficam impressionadas e assustadas porque sabem que o Brasil em Copa é diferente, cara. É como se fosse o Real Madrid em Champions League, né? Mesmo não estando tão bem muitas vezes, mas quando vai chegando, todo mundo tem medo porque sabe do poder. Sabe que o Brasil, quando vai avançando, cara, é muito difícil. E se deixar o Brasil ganhar confiança, o Brasil pode ser campeão, hein? Não desacredite. Não tô dizendo que isso vai acontecer, né? Seria até bom que acontecesse, mas o Brasil tá encaixando, o Ancelotti tá entendendo o time. E muitos só vão perceber isso quando o Brasil bater uma seleção mais forte. Então vamos ver como é que vai ser nas próximas rodadas, nas próximas fases. Agora é mata-mata, né? Quem ganhar passou, quem perder tá fora. Então vamos ver como que o Brasil vai se sair. No mais, agradecemos a vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo.